Fala, meu povo, vamos começar mais um pós-jogo, porque o Esquadrão de Aço literalmente não perde no tempo normal. Eu já perdi a conta, se eu não me engano são 9 jogos sem perder, são 9 jogos invicto durante os 90 minutos desse time do Rogério Ceni. Vamos falar mais sobre Atlético Mineiro 1, Bahia também 1, empate com gosto de triunfo, né, com um golaço do Ademir no final do jogo. Vamos comentar, fazer análise, também uma coisa muito interessante que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje, a respeito dessa equipe e obviamente do Campeonato Brasileiro também. Já conto muito com o teu like no início do vídeo para ajudar o canal e consequentemente o nome do Esporte Clube Bahia. Peço que você se inscreva também para ajudar a gente a chegar a 5.000 inscritos. Faltam menos de 900 pessoas para isso. Eu conto muito com o teu apoio, tanto no gostei quanto clicando no botão de se inscrever para me ajudar. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia. E já vamos começar esse vídeo, meu povo, sem enrolação, para a gente não perder tempo, para falar desse confronto Atlético Mineiro e Bahia. E mais uma vez, quem assistiu o pré-jogo aqui no canal já sabia a escalação do time um dia antes do jogo. Acertei a ausência do Vitor Cuesta, né, da relação, por conta das dores no joelho. Acertei a volta do Marcos Vitor, né, por conta da gripe. Ele está recuperado e treinou normalmente, encerrou a semana bem. Falei sobre a possibilidade de entrada do Everaldo, porque estava 100% recuperado e muito provavelmente, se ele estivesse bem, com condições ideais de jogo, seria titular. Dito e feito, o Varratão voltou para o banco de reservas, o Everaldo voltou para ser titular, mais ou menos aquele mesmo time, né, que a gente tem como base ideal antes da lesão dele mesmo, do nosso camisa 9. E foi um Bahia que no primeiro tempo, e aqui é importante falar sobre isso, a postura ofensiva do Bahia, a questão da posse da bola do Bahia deixou um pouco a desejar, mas já era esperado. Eu comentei aqui no pré-jogo com vocês que eu esperava que o Bahia tivesse menos posse de bola do que eu normalmente tem, principalmente quando joga na Arena Fonte Nova, mas que tentaria manter a posse da bola, que tentaria jogar, que tentaria incomodar e jogar o Atlético Mineiro para trás, para não ser tão pressionado, porque esperava que o Atlético tivesse mais posse de bola e iria tentar sufocar o Bahia de todo jeito, porque é a característica de jogo do próprio Milito, treinador do Atlético Mineiro. Isso aconteceu, mas aconteceu muito menos. O Atlético Mineiro conseguiu ter muito mais posse de bola no primeiro tempo, porém não conseguiu ser um time massivo, um time que conseguisse imprimir um ritmo, sufocasse o Bahia, que deixasse o Bahia nas pernas bambas, com 3, 4, 5 chances claras. Não foi bem isso que aconteceu. Foi um Bahia que não teve a posse da bola, que teve dificuldades para conseguir sair jogando, né, na saída de bola, porém foi um time competitivo. Foi um time que marcou bem, estava bem postado dentro do campo, e aí vai um mérito ao Rogério Ceni, uma qualidade desse time do Rogério, que mesmo não fazendo uma partida tão brilhante, mesmo tendo problemas para corrigir ao longo da temporada, isso vai acontecer. Foi um Bahia que defensivamente se postou bem, evitou que o Atlético criasse tantas e tantas e tantas chances claras, como já foi em alguns outros momentos do Bahia na história, jogando contra o próprio Atlético Mineiro e outras equipes fora de casa. Então, ponto muito positivo nesse sentido. É isso que eu quero falar e quero trazer aqui com vocês também no decorrer do vídeo. Eu acho até que o Bahia poderia ter ganhado o jogo, poderia ter saído com um resultado ainda melhor no primeiro tempo, se aproveitasse as chances. Eu me lembro muito bem da do Tassiano, que ele perde uma chance muito clara na entrada da área, assim, na pequena área praticamente, ele acaba jogando para fora. Foi um Bahia que até também conseguiu ter as suas oportunidades, as suas finalizações que levaram perigo, mas não conseguiu ter efetividade. Foi um jogo de muito pouco erro, de muito pouco espaço. São duas boas equipes, taticamente falando. Tanto o Milito quanto o Rogério Ceni, taticamente falando, tem um time muito organizado. O Bahia defensivamente se postava muito bem e o próprio Atlético também. Então o Bahia teve dificuldades para conseguir sair, para conseguir ficar um pouco mais com a bola, incomodar o Atlético, criar mais situações e tudo mais. Mas foi um Atlético que também, quando tinha posse da bola, era muita posse entre os zagueiros, tendo dificuldades para conseguir atacar e tendo dificuldades para conseguir finalizar e finalizar com perigo. Já o segundo tempo foi um pouco diferente. Eu acho que o segundo tempo do Bahia foi um pouco ruim. O Bahia volta mal pro jogo, assim, o Bahia não consegue ter posse da bola, não consegue incomodar, ver o Atlético começar a ocupar mais o campo de ataque por mais tempo, com posse de bolas parecia que intermináveis, porque o Bahia recuperava essa bola, mas logo perdia novamente. O Bahia rifava muito essa posse da bola. Acho que não era o medo de sair jogando, mas não queria arriscar tanto para não dar uma oportunidade clara, né, do Atlético recuperar aquela bola próxima ao gol e estar com a defesa desorganizada. Então acho que até por conta disso foi um Bahia que rifou muita bola, que teve muita dificuldade para sair jogando no jogo curto. O Rogério teve dificuldades para arrumar isso e era um Bahia que ofensivamente passou praticamente a ser inexistente. O Everton Ribeiro, o Everaldo, o Cauli também não entraram muito bem no jogo, o Tassiano também não estava mal. Foi um Bahia que teve dificuldades para conseguir controlar essa posse, para conseguir
criar e chegar com mais perigo no ataque. As mudanças do Rogério já eram para ter acontecido antes do gol. A entrada que mais uma vez acaba resolvendo, o Ademir vem do banco e faz o gol, era para ter acontecido bem antes do gol de falta do Atlético Mineiro, e vamos falar desse gol. O Atlético Mineiro, o único gol que conseguiu fazer na partida é de bola parada. Mostra e fala um pouco do que eu falei para vocês, essa questão do Bahia estar bem postado defensivamente. A organização do time é muito boa e é clara, ela é visível. Isso é um ponto positivo. Como eu falei para vocês no início, o Bahia tem 9, se eu não me engano é 9 ou 8 jogos que não perde no tempo normal, se a gente não contar aquela eliminação pro CRB nos pênaltis. Então, e outra, antes dessa partida o Bahia tinha sofrido apenas um gol nos últimos 6 jogos. Mostra o quanto essa equipe evoluiu. A questão das bolas de impedimento, você via claramente o time subindo a linha para deixar os jogadores do Atlético impedidos, evitando, parece que dá uma sensação de que o time tá mal, ou que teve uma desatenção no lance ou coisa do tipo, mas na verdade não, aquilo tudo é treinado, aquela situação ali, ela é imposta pelo Bahia, o Bahia quer fazer aquilo ali com os jogadores do Atlético. Então tudo isso ajuda a gente a sair de jogos como esse, como era o de hoje, bem defensivamente. Depois da entrada do Oscar, do Biel, do Ademir, o Bahia passa a ser melhor também no jogo, o Bahia melhora ofensivamente, o Bahia muda também o seu jeito de jogar, né, com centroavante fixo e 2 atacantes de beirada, o time passa a incomodar mais o Atlético, até que nasce o golaço do Ademir, um cara que, assim, é criticado porque ele acaba perdendo muitos gols, ele também tem tomadas de decisões ruins, mas na partida de hoje não, claramente ele entrou com muita vontade pro jogo, estava jogando contra o seu ex-clube, o Atlético Mineiro, onde ele teve uma passagem mediana, não foi nem tão boa, mas também não foi tão ruim assim, e ele obviamente entra com vontade de fazer e até dá uma resposta também para o torcedor adversário e consegue acertar um golaço, um chutaço ali praticamente na gaveta do Everson e empata o jogo para o Bahia, que traz esse ponto preciosíssimo, importantíssimo, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. O torcedor do Bahia precisa entender que mesmo em jogos como o de hoje, onde a gente não fez uma partida tão brilhante assim, onde a gente tem problemas a ser corrigidos, o Bahia está num processo de evolução, mas diferente de outros tempos, o Bahia aprendeu a jogar esse jogo. Eu não sei se vocês concordam comigo ou se vocês conseguem entender aquilo que eu estou falando, mas em outros tempos, em outros momentos da nossa história, era um Bahia que iria para Belo Horizonte para tentar jogar por uma bola, iria sofrer bastante defensivamente, não estaria tão organizado no jogo de hoje e cederia muitas oportunidades para o Atlético. Se a gente olhar até para o próprio ano passado, no jogo contra o Mineirão, foi um Bahia que fez um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo acabou também cedendo muitas oportunidades. Isso vai acontecer também nesse ano, não estou dizendo que o Bahia não vai sair de campo sem ser vazado, sem sofrer tantas chances claras assim, mas no jogo de hoje, onde era um adversário muito difícil, que é cotado para ser campeão brasileiro, que é um dos favoritos ao título, vai ser um dos adversários ao Bahia na luta pela Libertadores, pela Copa do Brasil ou pela primeira página da tabela. O Bahia precisava ir a Belo Horizonte trazer pontos e conseguiu fazer isso. Conseguiu fazer isso sendo organizado taticamente, sabendo sofrer, não fazendo os seus melhores jogos, mas aprendeu a jogar esse tipo de jogo grande. A postura defensiva da equipe me agradou muito, apesar do jogo ofensivo não. Eu acho que tem algo assim, a gente precisa também entender o contexto. A gente estava jogando contra um adversário complicado, era notório que o Bahia teria dificuldades para isso. Isso vai ser corrigido, espero, ao longo do tempo. O Bahia deve evoluir nesse quesito. Mas saber sofrer, saber se comportar, saber também jogar em jogos grandes, como foi o de hoje, é muito importante. E essa equipe conseguiu. Então é isso que o torcedor precisa entender, que o Bahia está nesse processo de evolução e está melhorando nesse quesito também, aprendendo a jogar jogos grandes. E a postura de um time que quer coisa no campeonato, que quer buscar algo grande, tem que ser como foi na de hoje, sabendo se defender bem, sendo organizado. É isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, não se esquece de se inscrever também. Enfim, ponto preciosíssimo do Bahia. Vamos falar mais. A gente vai ter a pausa agora na data FIFA. Depois tem jogo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Foco total à 8ª rodada para a gente conseguir continuar somando pontos e buscando coisas grandes nesse campeonato. O torcedor tem que acreditar. Eu sei que o fracasso na Copa do Nordeste ele é difícil de aceitar. Eu não aceitei muito bem, muito chateado por essa eliminação, mas vida que segue, Campeonato Brasileiro que segue, a gente tem coisa grande ainda para conquistar, se não for nesse ano, nos próximos anos, e a postura, a ideia de jogo, ela é preciosíssima, isso precisa evoluir, e o time vem conseguindo evoluir muito nesse quesito. Valeu? Muito obrigado e até amanhã. Tchau.